A paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Vamos dar o seguimento do nosso propósito de 31 dias com sabedoria e transformação. Hoje vamos estar a ver Provérbios 24. Vamos fazer nossa pequena oração, pedindo ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento estamos na Tua presença para que seja o Senhor a abrir o nosso entendimento. Espírito Santo, que o Senhor venha interceder por nós, que o Senhor venha nos mostrar o caminho, meu Pai. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos andando um caminho, um caminho reto, mas estamos desviados do Senhor, desviados da Tua presença. Então que nesse momento o Senhor possa nos aproximar cada vez mais da Tua presença, que o Senhor possa fazer com que o nosso coração se esvazie das coisas do mundo e venha a ser cheio da Tua presença. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, e vamos estar a ver Provérbios capítulo 24. No Provérbios capítulo 24, a partir do versículo 3, diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Então, nós aqui vemos que não basta só ter a sabedoria, mas junto com a sabedoria vem o entendimento. Porque nós temos um claro exemplo do Salomão, do rei Salomão, que ele, o seu maior desejo que ele pediu para Deus foi ter sabedoria para poder governar o que ia estar nas suas mãos, certo? Ele teve sabedoria, foi um homem mais rico que qualquer homem sobre a terra. Ele foi rico, mais rico até não poder mais. Mas o que faltou em Salomão não foi sabedoria para governar seus bens, para governar o povo, tudo isso. Não foi a sabedoria. O que faltou em Salomão foi o entendimento. Por quê? Porque a sabedoria já tinha. Deus deu sabedoria de sobra. Mas lhe faltou o entendimento de saber como e desviar-se. Por exemplo, é assim. Por exemplo, agora mesmo, Deus nos dá uma bênção. Deus nos dá sabedoria. Mas somos nós quem, a partir desse momento, decidimos se queremos colocar em prática ou não. Como agora, Deus nos estará agora mesmo a sua palavra, ensinando-nos o caminho reto. Mas a decisão vem de nós saber se queremos colocar essa palavra em prática ou não. Porque eu não posso guardar a sabedoria na gaveta. Eu não posso dizer, quantas pessoas que têm diplomas, quantas pessoas que têm conhecimento, experiência em muitas coisas, mas não têm o entendimento. Como assim, Sandra? Sim, não tem entendimento, porque tanto que tem esse diploma, quando chega o momento de colocar em prática o que aprendeu esse diploma, coloca em prática algumas coisas e outras coisas não. Por isso terminam frustrados, por isso terminam sendo trabalhadores e, o que eu acabei de dizer, trabalhadores frustrados e ao atender o público, atendem de uma forma, tipo assim, estupidamente ao povo. Entende? Então nós temos que entender que não basta só aprender a palavra de Deus, não basta só ter o conhecimento da palavra de Deus, que é a sabedoria, é também ter o entendimento de como de como manejar, não, de como trabalhar com essa sabedoria. Então aqui, o rei Salomão, por não ter esse entendimento, ele acabou por ter muitas inclinações erradas, acabou por fazer muitas decisões erradas. As direções que ele tomou para a sua vida foram direções que levavam para a destruição. Entende? Por isso que depois ele vem falando que tudo é vaidade. Porque ele diz que ele já provou de tudo que pode haver nesse mundo. E se deu conta que tudo é vaidade. Porque a sabedoria que lhe deu Deus não foi para a sua destruição, pelo contrário. Para que fosse um homem e que pudesse edificar as coisas com esse conhecimento que deu Deus. Mas ele não colocou o entendimento junto com a sabedoria. De entender que quando, por exemplo, tipo assim, de entender que cobiçar o outro é vaidade. Querer trabalhar até para ter um monte de dinheiro e depois terminar doente, pagando desse dinheiro que estamos a trabalhar aí como loucos. Não vamos trabalhar agora, lutar com o nosso ganha-pão. Mas isso está a trabalhar como loucos para ter máximo de dinheiro, acumular dinheiro. E depois, esse dinheiro, em vez de desfrutar, vamos estar a pagar médicos, medicina, medicamentos para poder recuperar nossa saúde, se é que podemos recuperar nossa saúde.
Então não basta só ter a sabedoria de conseguir ganhar o ganha-pão, de ganhar o nosso salário. Não. Temos também que ter o entendimento para saber como fazer as coisas com equilíbrio. Entende? Me Deus me deu sabedoria de saber como eu posso ser uma boa empreendedora, um bom empreendedor. Deus me deu sabedoria de saber como eu posso e ter isto, mais o outro. Mas, e o entendimento? De entender que também tem uma parte que temos que viver. Temos que aproveitar a vida de uma forma saudável. Temos que entender que o nosso corpo tem um limite. Não está aí a fazer horas e horas e horas e horas e depois terminar com a coluna a arrebentar. Só porque dinheiro, dinheiro, dinheiro. Depois o dinheiro que estamos aí a trabalhar tanto, vem sendo para o tratamento da coluna. Se é que tem conserto. Porque eu era assim. Fazia horas e horas e horas e horas e horas. Isso, qual foi a consequência? Dor na coluna. Por querer fazer horas e horas e horas e horas e acumular dinheiro. Isso fez com que houve uma destruição na minha saúde. Eu me alimentava mal. Por quê? Porque eu tinha sabedoria de como ganhar mais dinheiro. Eu tinha sabedoria de como ter mais bens. Mas eu não tinha esse entendimento. Ou seja, nós somos conscientes das consequências às vezes, mas não abrimos o nosso entendimento de entender que, mesmo tendo a sabedoria de conseguir esse dinheiro, de conseguir esse bem, de qualquer coisa que vayamos conseguir materialmente, mas sem o entendimento de entender que em excesso um trabalho vai nos trazer consequências lá na frente. Então eu não abri o meu entendimento para entender isso. Então trabalhei muitas horas. Às vezes até no domingo eu escapava e aí fazendo mais horas. E de repente foi com sequela para a coluna, para a lombar e ciática. E sem dizer o sobrepeso de estar sempre a comer mal, comer aí às pressas para poder continuar a fazer mais horas. E cheio de sono. Eu aconteci no carro uma vez, cheio de sono, por não respeitar o horário, porque era assim, por não ter esse entendimento, de abrir um entendimento, de entender que tinha que respeitar o meu horário de sono, porque o sono é sagrado. Uma pessoa, e é igual que o saco vazio, não aguenta em pé, também, a nossa mente também, se não está repousada, se o nosso corpo não está repousado, é desgraça o que vai ter, porque eu fiquei a dormir no volante. E graças a Deus que alguém pitou e aí eu acordei. Podia ter feito uma desgraça tanto para mim como para o próximo que estava na estrada. Entende? Por isso e o Espírito Santo tinha falado no outro vídeo de o fato que eu saiba conduzir bem não quer dizer que eu não vou orar e pedir a Deus para me acompanhar. Pelo contrário, vou pedir porque, por exemplo, uma pessoa como eu que dormiu no volante, a outra pessoa, mesmo sabendo conduzir, se eu estou a dormir no volante, é claro que eu vou causar um acidente. Entende? Por isso temos que orar sempre. Porque nunca sabemos com quem vamos encontrar na estrada e em que tipo de condições essa pessoa vai estar a conduzir. Então eu dormi no volante. Entende? Por quê? Porque eu tinha sabedoria de saber como ganhar dinheiro. Mas eu não tinha meu entendimento aberto para entender que ia ter consequências o trabalho em excesso. Então para tudo temos que fazer um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Então nós quando abrimos o nosso entendimento para Deus, começamos a nos corrigir, começamos a nos desviar do caminho da destruição. Ok? Então, aqui no versículo 10 fala assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que a tua força é pequena. Então, nós sabemos que há um versículo na Bíblia não que fala assim, que Deus fala assim: clama a mim no dia da tua angústia que eu te responderei. Então nós não temos que entender que quando nós nos sentimos fracos, quando nos sentimos saturados, quando sentimos que já não podemos mais, quando sentimos que já era, digamos assim, não vamos afundar ainda mais no fundo do poço. Pelo contrário, vamos clamar o nome de Jesus para que nos dê força. Entende? Por quê? Porque no dia da nossa angústia, se nós mostrarmos principalmente para os inimigos que nós somos fracos, que estamos debilitados, mostramos a nossa fraqueza, é aí onde o mal mais vai atacar. Se sabemos que temos uma área onde nos sentimos fracos, não vamos deixar que o mal veja nossos inimigos ou o mal veja que é nosso ponto fraco. Pelo contrário, vamos orar a Deus e entregar esse ponto fraco. Talvez
e estás num relacionamento onde o teu parceiro, a tua parceira, ou a tua colega do trabalho, ou um familiar, sempre te machuca na mesma área. Sempre te machuca na mesma área. Mas por que machuca na mesma área? Porque nós não abrimos o entendimento para entender que Deus, através da sua palavra, Ele diz que na nossa fraqueza, que Ele vem aperfeiçoar, ou seja, que o poder dele é exaltado na nossa vida. Entende? Que o poder dele é claramente visto na nossa vida. Então, temos que entender que a força não vem de nós, a força vem de Deus. Tem dias que estamos debilitados, tem dias que estamos cansados, tem dias que já não temos mais força. Mas se clamamos o nome de Jesus, meu Pai, a tua palavra diz que eu a minha fraqueza, que o Senhor vem e me fortalece, que é onde se vê a manifestação do teu poder. Então, meu Pai, me dá força, porque eu não quero ser guiada pelo meu coração, não quero ser guiada pelos meus sentimentos e emoções, mas sim pelo teu Santo Espírito. Entende? E Jesus vem e dá força. Porque às vezes queremos fazer as coisas com a força do nosso braço e depois vamos lá e é queda na certa, a destruição na certa. Então, vamos nos lembrar que no dia da nossa angústia temos um Deus poderoso para nos dar força. Se uma pessoa ou algum acontecimento nos estão a machucar na mesma área, é porque nós estamos a mostrar a nossa fraqueza. A nossa fraqueza só vamos mostrar para Deus. A nossa fraqueza não podemos mostrar nem para pessoas, quem quer que seja, familiar, parceiro, parceira, colega de trabalho, nem em uma situação. Não podemos repetir as mesmas falhas, não digamos assim. No sentido de que a mesma coisa, a mesma situação, o mesmo acontecimento, a mesma pessoa vem me magoar na mesma área. Não. Quando nós temos uma fraqueza espiritual, quando nós sabemos que temos um ponto fraco, vamos entregar para Jesus. Jesus, olha, eu confesso que esse é meu ponto fraco. Eu confesso que cada vez que o meu marido, a minha esposa, a minha colega de trabalho, quem quer que seja, venha e me fala sobre esse tema, me dói, me irrita, eu fico irritada ou eu fico triste. Entende? Eu confesso que cada vez que eu lembro desse acontecimento, eu fico cada vez pior, eu fico triste, eu sinto um vazio na alma, eu sinto tristeza, eu sinto raiva. Eu confesso que cada vez que eu lembro dessa pessoa, me dá mais raiva. Tudo aquilo que é o nosso ponto fraco, que nos leva a estar com a alma oprimida, temos que entregar a Deus. Não vamos estar a guardar o nosso ponto fraco. E até esse tipo de orações vamos fazer dentro de nós, porque nunca... Já ouvi o ditado que se diz assim, paredes têm ouvidos. Então, quando nós temos um ponto fraco, vamos fazer essa oração em espírito. Vamos falar assim, Jesus, eu reconheço que esse é meu ponto fraco, mas faz com que esse ponto fraco venha a ser forte em mim, porque é o Senhor que me fortifica. Então, aquele que magoava na mesma área já não magoa mais. Aquela situação que magoava, que perturbava, já não magoa mais. Já não perturba mais, porque já entregamos essa perturbação para Deus. Já entregamos nas mãos de Deus. Mas quando temos um ponto fraco, e em cima deixamos que o outro venha ver e nos faz aí, assim, ou um pensamento, um sentimento, um acontecimento que aconteceu, e sempre estamos a lembrar, e ficamos aí com o coração angustiado, então sempre vai repetir a mesma coisa. Mas quando, de imediato, falamos assim, esse é o meu ponto fraco, vou entregar para Jesus, para que Ele me fortaleça. E acredita, quando fazemos essa oração, esse tipo de sentimento que sempre te tortura psicologicamente, vai vir, esse sentimento vai vir, para testar se já estás curado. Mas continua firme na fé, até sentires que isso já não te afeta. Quando perseverar na oração, essa pessoa, seja na tua casa, no trabalho, onde é que seja, sempre fala da mesma coisa, sempre te machuca na mesma área. Ou se aproveita que os teus filhos é o teu ponto fraco para te machucar, entrega para Deus também isso. Se aproveita que o teu ponto fraco é isso, mas outro, entrega para Deus isso. Tu vais ver que essa pessoa, que esse acontecimento já não machuca mais. Por quê? Porque vai estar restaurada, vai estar fortificada. Jesus vai te fortificar, vai te libertar dessa opressão. Então não guarda o teu ponto fraco. Pelo contrário, entrega para Jesus para tu ver se isso vai, em vez de ficar uma ferida, uma perturbação, vai ser uma cicatriz. Entende? Pela honra e glória de Deus. Nunca guarda a tua fraqueza. Pelo contrário, entrega para Deus. Porque o teu ponto fraco é o ninho de maldade que o mal vai fazer na tua vida. Seja psicologicamente, como também entre pessoas. Ok? E no versículo 15 fala assim, não armes ciladas contra a habitação do justo. Ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso.
Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então, quando uma pessoa vem e faz mal para uma pessoa que é obediente a Deus, para uma pessoa que obedece à palavra de Deus, para uma pessoa que anda no caminho reto, no caminho justo, essa pessoa, quando faz mal a esse tipo de pessoa, ele tem que entender que Deus, 7 vezes, essa pessoa cai, e também 7 vezes Deus o levanta. Deus não vai deixar o justo no chão. Mas, entende? Mas o coração daquele que faz maldade vai tropeçar, vai cair na destruição. Então não pensemos que aquele que nos está a machucar hoje, que está no seu bem bom, que pensa que é o tal, que é o superior, que sempre vai estar nessa posição de nos magoar, de nos ferir. Não pensemos que sempre vai estar nessa posição. Pelo contrário, Deus vê tudo. Só que Deus tem misericórdia, Ele espera do homem, das pessoas, ter um arrependimento. Mas muitas vezes não temos esse arrependimento. Então é aí onde nós vamos começar a pagar pelas nossas atitudes. Porque tudo que plantamos vamos colher. Então não pensemos que aquele que está a magoar o justo, o reto, aquele que anda no caminho reto, aquele que obedece a Deus, não pense que Deus não está a ver, não pense que a justiça não vai ser feita. Não, pelo contrário. 7 vezes cai o justo, 7 vezes Deus o levanta. E Deus fará justiça na sua vida. Nós o que temos que fazer é orar e pedir a Deus misericórdia por aquele que nos está a magoar, pedir a Deus que limpe o nosso coração e deixar que Deus trabalhe. Ok? Então não pense que Deus não está a ver o teu sofrimento, a tua angústia, aquele que está aí sempre aí a te mortificar, a te fazer sofrer, a te ferir o coração. Não. Deixa nas mãos de Deus. Só limpa o teu coração. E deixa e descansa em Deus. Ok? E no versículo 17 fala assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem te regozijes o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Eu gostava de falar agora mesmo. Deus não vai fazer justiça na nossa vida por enquanto não limparmos o nosso coração. Não vai fazer. Porque Deus sabe, se fizer a justiça nesse exato momento, quando o nosso coração está sujo, o nosso primeiro pensamento é falar assim: vê, mexeu comigo, mexeu com Deus. Se Deus é por mim, quem é contra mim? Entende? E começamos a falar: olha, é castigo de Deus, Deus castigou. Se mexeu comigo, vai ver com Deus. Não. Porque temos que entender que se essa pessoa nos atacou com algum mal, é porque o mal usou e essa pessoa para nos ferir, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra o mal que há dentro delas. Então aquele que não é liberto de sentimentos maus vai querer ferir, vai querer magoar, entende? Então aqui vemos que Deus está a dizer para não para não ficar feliz quando, por exemplo, não te alegres quando vemos o nosso inimigo a cair. Quando vemos o nosso inimigo a colher o que plantou, a maldade que plantou. Pelo contrário, vamos orar por ele, vamos pedir misericórdia. Porque essa pessoa, se realmente estivesse bem espiritualmente, não faria o que fez. Entende? Então Deus primeiro nos espera limpar o nosso coração, para que quando vemos o outro a passar pela justiça divina, a passar pelas consequências dos seus atos, não venhamos ser pessoas a sujar o nosso coração com pensamento de vingança, com pensamento de dizer assim, bem feito. Entende? Pelo contrário, meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa, meu Pai. Jesus, restaura o coração dessa pessoa. Jesus, alimenta a sua alma com bondade. Entende? Porque a partir do momento que nós desejamos o mal para o outro, queremos vingança para o outro, automaticamente, se Deus estava a fazer justiça, Ele para de fazer. Porque Ele não quer que o que Ele vai fazer seja motivo de vingança, mas sim motivo de coração, para que o outro se corrija, para que o outro se desvie do caminho mau. E não para que seja a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa arrogância e prepotência falando mais alto. Entende? Então, se queremos ver a justiça de Deus na nossa vida, vamos pedir a Jesus que limpe o nosso coração primeiro. E limpando o nosso coração, aquele que o que nos está a afligir, o que está a atacar a nossa mente ou o nosso coração e aí a nos oprimir, tudo vai cair por terra no nome de Jesus. Porque, como diz a palavra, 7 vezes cai o justo, 7 vezes Deus o levanta. Ok? No versículo, no versículo 29 fala assim: não digas como ele me fez a mim, assim eu farei eu a ele.
pagarei a cada... desculpa, vou ler outra vez, desculpa lá. Não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Então, Deus aqui está a falar aqui, não fazer como, por exemplo, olho por olho, dente por dente. O que ele me fez, eu vou fazer. Desde que eu tiver a oportunidade de dar na cara dele, eu vou dar na cara dele tudo que eu tenho entrado aqui na minha garganta. Isso não agrada a Deus. Então, ele está a dizer aqui, pagarei a cada um segundo a sua obra. Então, nós muitas vezes perdemos a razão, perdemos a peleja. Por quê? A batalha, por quê? Porque queremos nos vingar. Queremos fazer a nossa maneira. Queremos mostrar para o outro que Deus é conosco e não com ele, mas de uma forma errada. Se Deus realmente é conosco, vamos orar por aquele que nos está a fazer a guerra. Vamos orar por aquele que nos está aí a oprimir. E não dizer que vamos fazer olho por olho, dente por dente, e depois dizer que Deus vai nos proteger. Não funciona assim. Não funciona assim. Porque eu agora mesmo, se uma pessoa vem e rouba na minha casa, não que o Senhor repreenda todo o mal, mas que rouba na minha casa, eu, em vez de ir à autoridade, que é a polícia, para que venha defender a minha causa, eu vou diretamente também na sua casa para roubar. Afinal, a polícia vai levar os dois para a prisão. Então, eu não posso dizer à polícia, não, é que eu vim roubar na casa dele porque ele roubou na minha casa. Não tem lógica. Terminamos por perder. Por isso que muitas vezes perdemos as bênçãos de Deus, perdemos a mão de Deus na nossa vida porque queremos nos vingar. Queremos fazer olho por olho, dente por dente. Então, é a mesma coisa com Deus. Não podemos pretender que o outro nos magoe, que o outro nos oprima, e também ir lá e oprimir o outro e depois de falar para Deus para nos proteger. Não. Pelo contrário. Se Deus, fazemos de conta que Deus é a autoridade, ele é a autoridade, que Deus é o polícia, não? Então, automaticamente, se ele já me está a ferir, então eu vou no advogado justo, que é Deus. Eu vou e na polícia, não, a queixar, a colocar a minha queixa para poder ver a justiça. Mas só que esse juiz que é Deus, antes que nada, nós temos que limpar o nosso coração para ver a nossa causa sendo resolvida. E não ir com o coração sujo esperando que Deus vai resolver a causa. Não funciona assim. Então, se alguém tem nos ferido, se alguém tem nos colocado aí a pressão, entendamos que se queremos ver a manifestação de Deus, assim como ele está a dizer, 7 vezes cai o justo, 7 vezes eu vou levantá-lo. Então, se queremos ver essa manifestação de Deus na nossa vida, temos que entender que não podemos dizer, assim como Deus está a dizer aqui, não digas como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Porque Deus está a dizer, se vamos fazer olho por olho, dente por dente, ele está a dizer assim, pagarei a cada um segundo a sua obra. E qual é a nossa obra? Pedir a Deus, Jesus, limpa o meu coração, me perdoe se eu fiz algo que eu não devia, porque às vezes o outro também nos ofende, porque nós também estamos aí também a também fazer com a mesma moeda. Mas quando entendemos que o que nós plantamos vamos colher, então abrimos o nosso entendimento, é o que eu estava a dizer, sabedoria, qual é? Entender e saber a palavra de Deus. Mas não abrimos o entendimento de entender que se Deus é na minha vida, eu tenho que ter o caráter de Deus. Eu tenho que perdoar aquele que me magoou. E como se faz isso? Porque nós não podemos. Porque nós não vamos conseguir. O perdão é dom de Deus. Então, Jesus, Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Me ajuda a limpar meu coração, meu Pai. E acredita, quando fazemos esse tipo de oração, o outro que nos está a ferir vem fazer ainda pior. Porque a oração que realmente funciona é quando oramos e tudo parece que está baralhado. Tudo parece que Deus está em silêncio, que Deus não ouve. Tudo parece que fica ainda mais com mais pressão. Mas é aí mesmo onde temos que se manter firmes e crer em Deus, que Deus é na nossa vida. E não desistir. Ok? Então, se não queremos receber a parte negativa, a mesma moeda que o outro nos deu, então vamos entregar o que nos está a ferir a Jesus, para que Ele venha limpa o nosso coração. Jesus, Deus, não tenho vontade de perdoar. Não tenho vontade de perdoar porque me está a doer muito. Mas limpa o meu coração, restaura a minha alma, que seja o Senhor a colocar a mão. E Deus vem colocar a mão, mas normalmente, quando falamos para Deus colocar a mão, não limpamos o nosso coração. Por isso não vemos a justiça de Deus na nossa vida, porque não pedimos para que se limpe o nosso coração. Limpar o nosso coração, quando Deus começa a colocar as coisas em ordem,
Porque Deus, o que vai fazer é corrigir o outro, mostrar ao outro que esse não é o caminho bom, que isso não se faz. Assim como um bom pai corrigiu o filho. Entende? Então não vamos dar com a mesma moeda, mas sim entender que aquilo que nós plantamos, vamos colher. Então nós queremos colher coisas boas, não coisas más. Então vamos entregar tudo nas mãos de Deus, ok? Vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado por mais um ensinamento. Pai, nos ensina a perdoar porque o perdão é dom de Deus. Muitas vezes, Pai, somos feridos por coisas ou por pessoas, meu Pai, que às vezes custa muito perdoar. Mas nesse momento entregamos toda a mágoa, todo o rancor, meu Pai, toda a prepotência, toda a arrogância. Entregamos toda a tristeza, tudo aquilo que nos tem oprimido a alma, entregamos nas Tuas mãos, Espírito Santo. Para que o Senhor arranque do nosso coração. Para que o Senhor restaure, para que o Senhor liberte, meu Pai. E que essa ferida venha a ser cicatriz, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que tem afligido a nossa alma, através de um trauma, através de uma decepção, de uma traição, meu Pai, através de uma calúnia, através de um desprezo, nesse momento entregamos tudo nas Tuas mãos para que seja o Senhor a restaurar, para que seja o Senhor a purificar a nossa alma, meu Pai. Pai, abre o nosso entendimento e entender que não basta só ter a sabedoria na mente, mas sim tem que haver um entendimento, um conhecimento profundo, meu Pai, da Tua vontade. Porque muitas vezes temos sabedoria de fazer muitas coisas, mas não sabemos como colocá-la em prática. E às vezes, mesmo conhecendo a palavra, nos deixamos guiar por pensamentos ou sentimentos gerados, meu Pai. Mas que nesse momento haja restauração, haja libertação, Espírito Santo. Também oro por aquele que esteja abatido, oprimido, aquele que esteja caído, pensando que já não há mais solução para a sua vida, meu Pai. Que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha purificar a alma, que o Senhor venha dar direção para essa pessoa, saber qual caminho seguir, meu Pai. Porque o Senhor disse que 7 vezes cai o justo e 7 vezes o Senhor o levanta. Então levanta, Pai. Levanta aquele que está caído. Levanta aquele que já não vê solução para a sua vida. E venha fazer uma renovação de espírito, meu Pai. Porque tendo uma renovação de espírito, tudo se faz novo. Espírito Santo, agradecemos por tudo. O Senhor também tem misericórdia em nós. Tem misericórdia pelas vezes que nós desejamos mal pelo outro. Pelas vezes que queremos fazer com a mesma moeda, meu Pai. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje possamos entender que aquilo que nós plantamos é o que vamos colher. Então o Senhor vê as nossas atitudes. É o Senhor o nosso justo juiz. Entregamos o nosso coração nas Tuas mãos para que o Senhor venha restaurar, para que o Senhor venha purificar com o sangue de Jesus. Que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe e lembre sempre. Cada um vai colher o que plantou. Então não pense que aquele que está a fazer maldade hoje não vai colher o que está a plantar hoje. Ok? 7 vezes cai o justo, 7 vezes Deus o levanta. Então, mantenha-se no caminho reto, mantenha-se justo, mantenha-se verdadeiro, que é aquele que peleja por ti, aquele que te defende, é maior que qualquer tipo de problema que possas passar, que estejas a passar nesse momento. Deus vos abençoe. Noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. Amém.